Amém, queridos? Amém. Bom dia. Aleluia. Hoje, pela misericórdia de Deus, né? Eu vim aqui mais uma vez para falar com vocês, para trazer uma mensagem de Deus que Ele colocou no meu coração. Você está com o seu boletim aí? A gente já cantou a pregação hoje, agora a gente vai falar ela um pouco. Né? O título está aí, o Senhor da igreja, o cabeça do corpo, o Senhor de tudo e de todos. Amém? Amém. Aleluia. Queria que você lesse comigo o versículo chave, está aí Mateus 8, 29, diz assim: o que você quer conosco, filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo? Você pode ler de novo? O que você quer conosco, filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo? Amém? Amém. Fecha teus olhos nesse momento, eu queria que você orasse comigo. Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos a nossa vida, Deus, te apresentamos o nosso coração, Senhor. Te pedimos, Senhor, que Tu retires hoje, Senhor, da nossa boca, Senhor, todo gosto de barro, Deus. Em nome de Jesus, que suma, Deus, o homem, Senhor. Que a Tua glória resplandeça, que a Tua glória apareça, Pai. Em nome de Jesus, como Tu já tens, Senhor, desde o começo deste dia, Senhor. Tomou o Teu lugar, te assentou em nosso meio. Agora nós te pedimos, Deus, permanece no nosso meio, Senhor. Que toda a honra e que toda a glória, Senhor, seja dada a Ti e somente a Ti, Deus. Porque Tu és digno de todo louvor, de toda adoração, de toda glória. Se algum louvor existe, Senhor, que seja isso para a honra e para a glória do Teu nome. Fala aos nossos corações, fala a nossa alma, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém? Amém? Aleluia. Vamos ler comigo o de Mateus 8, 28 a 33. Diz assim: quando Jesus chegou à outra margem, a terra dos Gadarenos, 2 endemoniados foram ao seu encontro, saindo dentre os túmulos. Eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E esses que gritaram: o que você quer conosco, filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo? Ora, uma grande manada de porcos estava pastando não longe deles. Então os demônios pediram a Jesus com insistência: se você vai nos expulsar, mande-nos para a manada de porcos. Jesus disse: pois vão. E eles, saindo, entraram nos porcos. E eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo para dentro do mar e morreram nas águas. Os que tratavam dos porcos fugiram e, chegando à cidade, anunciaram todas estas coisas. E o que tinha acontecido com os endemoniados. Então a cidade toda subiu para encontrar-se com Jesus. E ao vê-lo, pediram-lhe com insistência que se retirasse da terra deles. Amém? Você entendeu essa passagem aqui? Bem simples, né? Se a gente for dizer, você entendeu? Dizer sim, Jesus expulsou o endemoniado. Mas a passagem fala muito além disso, querido. Olha aqui, no final. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus. E aí você diz assim, que maravilha, né? Eles vão chegar com Jesus e dizer: santo homem de Deus, ninguém podia passar por aqui por causa desses 2 endemoniados, era um terror. E aí você pensa que eles vão lá agradecer a Deus? Não. Eles vão lá e dizem para Jesus assim: por favor, se retire. Por favor, se retire, porque você está dando prejuízo para a cidade. Os porcos são muito mais importantes do que a vida daqueles 2 que você acabou de expelir o demônio deles. Jesus, saia, né? Você diz assim: eu posso lhe convidar para sair? Pode, então saia. Foi o que eles fizeram com Jesus. Ponto 1. O Filho de Deus, o Filho do homem. Querido, hoje a gente vai falar um pouco sobre quem é Jesus,
o que é Jesus e quão poderoso o Filho de Deus é. Mas é importante que você entenda de fato quem Jesus é. Porque se você somente adora a Deus, se você somente fala de Jesus, se você somente diz que Ele tem poder, mas você não crê de fato que Jesus é o Filho de Deus, você só está gastando, perdendo o seu tempo. É importante que aquele que crê, creia de verdade, creia que Ele é o Filho de Deus. Mateus 15:16 diz assim: ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem é Jesus para você, querido? Quem é Jesus para você? Se você não tivesse ouvido eu ler esse versículo, quem seria Jesus para você? Mateus 9:32. Quando eles saíram, eis que trouxeram a Jesus um mudo endemoniado. E assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidades. Amém? Então Jesus vai aqui, expulsa o demônio, e aquele povo incrédulo vai e diz o quê? Assim é fácil, né? É muito fácil eu chegar na minha casa e eu dar ordem a minhas filhas. O que você acha que vai acontecer? Elas vão obedecer, porque a casa é minha e as filhas são minhas. É isso que eles estavam querendo dizer. Muito fácil ele expulsar o demônio, porque eles estavam querendo dizer: se ele é o pai dos demônios, se ele é o senhor desses demônios, ele expulsa demônios pelo poder do maioral. Ou seja, Jesus, olha a hipocrisia, Jesus estava sendo enviado pelo próprio diabo. Era isso que eles estavam querendo dizer. Por isso era tão fácil para ele expulsar aqueles demônios. Mas aí já a Bíblia diz que Jesus percorria, querido. Jesus percorria as cidades, as aldeias, curando todo tipo de enfermidade e expulsando todos os demônios que apareciam diante dele. Mas o povo continuava incrédulo. O povo continuava cego. Mateus 9:4. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que vocês estão pensando o mal em seu coração? Pois o que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se e ande. Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Aleluia. Levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. O que é mais fácil, Jesus disse? Dizer a ele: os seus pecados estão perdoados, ou toma o teu leito e anda. Você quer saber a minha opinião? Para Jesus, qualquer um dos dois era fácil. Qualquer um dos dois era fácil. Nada é impossível para Deus. Aleluia. Nada é impossível para Deus. Qualquer um dos dois ele poderia efetuar de maneira simples. Mas aí ele diz assim: mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Você está entendendo que Jesus tem todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra? Nada é impossível para Deus, querido.
Nada é impossível para Deus. E você diz assim, então, expulsar demônios, simples. Curar paralíticos, simples. Ressuscitar mortos, simples. Ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade, querido. Mas quando a gente diz assim, ele é o cabeça da igreja, porque Jesus disse que nós teríamos o mesmo poder e a mesma autoridade através do Espírito Santo de Deus, nós faríamos os mesmos sinais que ele fez e até maiores. Então a Bíblia está dizendo que eu posso expulsar demônios? Sim. Diz para o seu irmão assim, você pode expulsar demônios. Você pode curar paralíticos. Você pode curar enfermos. Você pode levantar mortos. Se você realmente crê em quem você serve. Se nós realmente cremos em quem nós servimos, todo o poder e toda a autoridade, através do Espírito Santo de Deus, foi deixada à igreja de Cristo. Amém? O herdeiro é dono da herança, porque foi deixada por ele, por seu Pai. A herança que nós temos, Cristo, é a herança de Cristo, é o Espírito Santo de Deus. Então nós podemos fazer uso dessa herança, que é o poder que está em Cristo Jesus. Ponto 2. Jesus não só agrada, a igreja de Jesus também incomoda. Esse ponto aqui, eu gosto muito dele. É meio polêmico. Deixa eu já começar abrindo o verbo para você. Então, se você é um crente que não incomoda quem está do teu lado, alguma coisa está errada contigo. Se você não incomoda quem está do teu lado, alguma coisa está errada com você, crente. Se você é um crente que as pessoas não se sentem incomodadas com você, se o mundo não se sente incomodado com você, algo está errado. Sabe por que se tem uma roda de gente contando piada suja, e eu no meio digo assim, não vi graça. O que vocês acham que aquela roda vai fazer? Ou duas coisas, ou eles vão se desfazer, ou eles vão dizer assim, brother, sai daqui, cara. Você tem graça, ô bicho, sem graça, sem noção, né? Careta, ô, não sabe nem brincar. Mas é porque a igreja de Jesus incomoda, querido. Sabe? Não se engane. Nós fomos chamados para andar no meio das prostitutas, nós fomos chamados para andar no meio dos pecadores, nós fomos chamados para sentar no meio da mesa com o cobrador de impostos, com os publicanos, mas em nenhum momento a igreja foi chamada para participar daquilo que o mundo faz. Em nenhum momento a igreja foi chamada para ser testemunha daquilo que o mundo prega. Jesus andava com todos. A gente leu isso ontem aqui. Jesus sentava na mesa com os publicanos, ele sentava na mesa com as prostitutas, ele comia com todo mundo, falava com todo mundo, mas algo saía de Jesus que fazia toda a diferença. O poder de Deus saía da boca de Jesus e fazia toda a diferença. Era impossível você sentar do lado daquele homem e levantar da mesma maneira que você tinha sentado antes. Mas ele incomodava. Ele incomodava de tal maneira que chegava a ser chato. Jesus incomoda, querido. Ele agrada, mas ele também incomoda. Olha aí, Mateus 8:29. E esses que gritaram, o que você quer conosco, Filho de Deus? Veio aqui nos atormentar antes do tempo? Até os demônios sabem quem é Jesus, querido.
Até os demônios sabem o poder de Deus, até os demônios sabem, conhecem, tremem e estremecem diante do poder de Deus. Mas às vezes a igreja não. Os demônios sabem quem é Jesus e às vezes a igreja ainda não conseguiu entender quem é Jesus. E os demônios sabem tanto que eles dizem assim: por acaso tu vieste nos atormentar antes do tempo? Por quê? Porque eles sabem que um dia aquele que estava lá havia de voltar e vai voltar. E todos aqueles demônios vão ser lançados no lago de fogo junto com Satanás. E eles já chegam e quando eles veem Jesus, eles dizem assim: opa, a gente está em Mateus e agora já é livro de Apocalipse. Não pode. A gente ainda está em Mateus. Ele diz assim: você já veio antes do tempo. Não é agora não. Ainda tem mais uns anos pela frente. Marcos 5, de 6 a 7. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: o que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente. Querido, essa é a mesma passagem, mas no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 6. E aqui, a diferença é que em Mateus ele fala de 2 endemoniados, mas em Marcos ele está citando apenas um. E eu acho que ele está citando aqui o que era o demônio mais desesperado dos dois. Porque até clamar por Deus ele clama. Né? Eu acho que esse é o mais desesperado dos dois, eu imagino. Que ele diz aqui, gritando em voz alta: o que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? E olha o que o demônio diz: por Deus. Olha só. Querido, isso é hilário, sabe? Um demônio dizendo: pelo amor de Deus. Olha só. Um demônio dizendo: pelo amor de Deus, por Deus, peço-lhe que não me atormente. Outras palavras: Jesus, eu sei que eu sou um demônio, mas por Deus eu te peço, não me atormenta. Querido, se você acha que o demônio tem poder para atormentar alguém, um demônio pedindo para não ser atormentado, isso é um milagre, querido. Isso aqui, se você não entender o poder de Cristo aqui, querido. Um homem que tem poder para atormentar demônios. Um homem que tem poder para atormentar o inferno. Um homem que tem poder para atormentar toda uma legião. Porque se você continuar lendo o livro de Marcos, a Bíblia cita que era uma legião de demônios. Uma legião de demônios. Você sabe o que é uma legião de demônios? Uma legião de demônios são mais de 6.000 demônios dentro de uma pessoa. Isso é legião. Legião era dado ao nome ao Império Romano, aos soldados. Uma legião de soldados era aproximadamente 6.000 soldados. E aí dizia que aquele homem era o general de uma legião. E ali a Bíblia diz que havia uma legião de demônios, ou seja, 6.000 demônios, dizendo: pelo amor de Deus, Jesus, não nos atormente. Você entendeu isso? Você está entendendo que Jesus tem poder para atormentar o atormentador? Jesus tem poder para assustar aquele que quer te assustar. E você pensa que o diabo é grande coisa, querido. É porque você não conheceu esse homem aqui ainda. Se você acha que o diabo é assustador, imagina quando você entender realmente quem Jesus é. 2a, geração, templo de porcos. Mateus 8, 30 a 32. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando não longe deles. Então os demônios pediram a Jesus com insistência: se você vai nos expulsar,
mande-nos para a manada de porcos. Jesus disse, pois vão. E eles saindo, entraram nos porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo para dentro do mar, e morreram nas águas. Marcos 5:10. E pediu-lhe com insistência que não os mandassem para fora do país. Olha só. E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali perto do monte. E os espíritos imundos pediram a Jesus, mande-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000 porcos, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Como eu já te disse, no livro de Marcos, diz que isso era uma legião. Uma legião de demônios. Para que você entenda, eles dizem para Jesus assim, não nos mande para fora do país. O chefe de uma legião é nada mais, nada menos, querido, do que um principado. E um principado é aquele encarregado por uma região local ou continental. E aqueles demônios, eles eram, pelo inferno, encarregados daquele lugar. Eles eram encarregados de Gadareia, eles eram encarregados daquela região. E eles dominavam aquele lugar. E eles pedem a Jesus assim, não nos mande para fora do país. Ou seja, não tira a gente daqui, porque aqui é a nossa área. Aqui a gente manda, aqui o povo faz o que a gente quer. Aqui a gente cauteriza a mente desse povo, para que eles nos obedeçam. Aqui o pecado reina, porque aqui quem manda somos nós. Não nos tire do país, não nos mande para fora do país. E aí ele diz assim, ó, tá ali os porcos. Nos mande para os porcos. E aí Jesus vai e diz assim, ok, vão. E eles entram nos porcos. Aqui é um ponto bem forte, querido. Se você ler a palavra de Deus diz que nós fomos chamados para ser templos do Espírito Santo de Deus. Se, porém, nós somos templos do Espírito Santo de Deus, o que habita em nós é o Espírito Santo de Deus, é o poder de Deus. Mas aqui os demônios dizem assim, nos mande para os porcos. Deus nos chamou para sermos templo do seu Espírito Santo. Porém, todo templo é habitado e pertence exatamente àquele que é adorado nele. Aqueles que adoram e servem a Cristo são templos de Cristo e casa de Deus. Mas aqueles que não o reconhecem como Senhor e o rejeitam, estão sujeitos a qualquer tipo de proprietário. Aqueles que rejeitam a Jesus e não reconhecem que Ele é o Filho de Deus, estão sujeitos a qualquer tipo de inquilino. Se o Espírito Santo de Deus não é o que habita em você, eu não estou dizendo que você automaticamente é templo de demônios. Mas o que eu quero dizer é que a casa está vazia. E se a casa está vazia, ela não tem dono. Então a sua casa pode estar sujeita a qualquer tipo de proprietário. Você está entendendo isso?
Uma casa que não é habitada pelo Espírito Santo de Deus é uma casa sujeita a ser habitada por alguém mais. Porque Jesus disse, quando você expulsa um demônio e ele sai daquele corpo, ele anda por lugares áridos, secos, e ele volta de novo para checar, querido. Afinal de contas, é uma propriedade, certo, Geraldo? Ninguém larga uma propriedade assim e diz assim, fica com a minha casa. Não. Ele volta para checar e diz assim, rapaz, eu estou na vizinhança, deixa eu passar na frente daquela propriedade de novo. E aí ele passa, ele volta lá e diz, ó, maravilha, está limpa, não tem ninguém tomando conta. Ele chega perto da porta, a luz não acende, a campainha não toca, a câmera não avisa. Está limpa, abandonada. E aí você diz assim, ele vai entrar. Aí ele volta, chama mais 7 piores do que ele. E entra naquela casa. E aí Jesus diz assim, e o estado da segunda casa vai ser pior do que o da primeira. Você está entendendo o que está sendo falado? Deus nos chamou para sermos templos do Espírito Santo, mas casa vazia é espaço que pode ser ocupado pelo diabo. Mente vazia é oficina de Satanás. Amém? E o mundo de hoje, querido, está indo a passos largos. Sabe, os demônios clamaram aqui, eles disseram assim, não nos tire, não mande nós embora, não nos mande para fora do país. Querido, você acha que tudo que acontece no mundo, aí é por simplesmente um acaso? É porque a humanidade está assim envolvendo? É porque a humanidade está evoluindo? É porque a humanidade está descobrindo o que é o poder, o que eles podem? É porque a ciência é boa? Você acha que a aprovação de aborto, a aprovação de pedofilia, você acha que tudo isso que a gente vê aí, que está acontecendo de errado, você acha que simplesmente é porque a humanidade está evoluindo? Abre o olho, querido. Isso são demônios, isso são legiões, isso são principados. O mundo já do maligno. E aqueles demônios clamaram, não nos tire, não nos mande para fora do país. Porque nós controlamos, em outras palavras, nós controlamos os políticos. Nós controlamos as autoridades dessa terra. Nós mandamos e desmandamos aqui. Aqui o pecado é certo. E a palavra de Deus é errada. Aqui tem lei para apoiar o que não presta. E tem lei para subjugar aquilo que é certo. Aqui dizer que Jesus não existe vale a pena. Pode. Mas sair na rua e dizer que Jesus vive e que Jesus é Senhor é errado. A gente manda para a cadeia. E eles dizem, não nos mande para fora do país, mas nos mande entrar nos porcos. Você está com a sua Bíblia aí? Eu não botei aqui, mas eu quero que você abra no livro de Romanos. Você acha que não pode ficar mais interessante do que já está? Mas olha aqui. Eu vou te dizer aqui agora. Eu sei que é Romanos 2, Jus. Deixa eu achar aqui, querido. É ao vivo. 12. Está aqui. Romanos 2,12. 2,12 diz assim:
começando, só um versículo eu vou ler para você. Assim todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que pecaram sobre a lei serão julgados pela lei, porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei e que serão justificados. Amém? Isso daqui Jesus está falando aqui, queridos, concluindo. Porque na passagem, se você ler a passagem toda, Jesus diz assim, que a geração de hoje seriam, e ele diz, e eles são, Paulo diz, homens avarentos, afeminados, apaixonados por si mesmos, corruptos, sem aparência de Deus, mas com aparência do mundo. Deixaram a natureza natural, abandonaram a natureza de Deus e adotaram a natureza da carne, o homem largou o convívio natural que foi dado por Deus com a mulher, e a mulher largou o convívio natural que foi dado por Deus e se inflamaram nas suas próprias paixões, fazendo o que é errado diante dos olhos de Deus. E aí Paulo continua, querido. E aí você sabe aonde vai. O mundo caminha para isso aqui, querido. O mundo caminha para isso aqui. Isso daqui segue, você diz assim. E a gente assiste a televisão. E aí você vê alguns filósofos, gente dizendo assim. É interessante como a humanidade, e eles falam, sabe o que é interessante? É que eles falam bonito. Eles usam palavras que a gente não sabia nem que existia. E eles dizem assim, a humanidade está evoluindo. O homem está evoluindo. A sociedade está crescendo. E aí, eles dizem assim, coexistir. Sabe? O que o diabo está querendo dizer é assim, aceita o pecado. Aceita. Está ok os demônios fazerem parte da sociedade. Está ok a sociedade ser dominada e ser habitada por entidades, por demônios, por espíritos malignos. Está tudo ok. Isso é normal. Mas aí, querido, a Bíblia diz que ninguém conseguia passar naquele lugar. Olha, ninguém conseguia passar. Quem tentasse passar ali, os demônios batiam, aqueles endemoniados batiam, brigavam, ninguém tinha paz. Mas aí na hora que Jesus expulsa os demônios, eles chegam lá e dizem assim, por favor, o que é que você está fazendo? Você está mandando a nossa legião de estimação embora. Você está mandando nossos 2 endemoniados embora. Eles estão aqui. Eles batem na gente, eles sabem maltrato, não deixam a gente passar, mas eles não faz mal. Amém? Não faz mal a ninguém. O que é que eles estão fazendo aqui? Nada. É simples. Não mexe com ele, que ele não mexe com você. Você já ouviu essa frase? Quando você fala do diabo e não sei o quê, alguém diz assim, é simples. Você não mexe com o diabo, ele não mexe contigo. Querido, ele já está mexendo com você e você não percebeu ainda. Não mexe com ele que ele não mexe comigo. Não é desse jeito que funciona, querido. Deus não chamou a gente como igreja para coexistir com o inferno. Deus chamou a gente como igreja para expulsar e desfazer as obras do inferno. A igreja de Cristo não dá a volta por Gadareia. A igreja de Cristo passa pelo meio. A igreja de Cristo não tenta evitar os endemoniados. A igreja de Cristo passa pelo meio dos endemoniados. E incomode quem se incomodar. Aonde o reino de Deus chega, o reino do inferno tem que sair. 2b,
geração, os incomodados. Os que tratavam dos porcos fugiram e, chegando à cidade, anunciaram todas estas coisas e o que tinha acontecido com os endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus e, ao vê-lo, pediram-lhe com insistência que se retirasse da terra deles. Marcos 5,17. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Olha só, Tiago 2, de 4, 1 a 5. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a vocês com insistência que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Amém? Amém. Leia aqui o versículo 3 de novo. Pois virá o tempo que não suportarão a sã doutrina, ou seja, não suportar ouvir a palavra de Deus. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Que horrível, querido. Ou seja, está dizendo aqui que haveria de se levantar uma geração que iria desprezar a palavra de Deus, e quando você falasse da palavra de Deus, ia ser para eles como coceira nos ouvidos, aquilo que você não quer ouvir. Você sabe aquele mosquito importuno, que ele vem no teu ouvido, e você bate, você faz assim, e você tira, e aí até uma hora que você diz assim, ô mosquito chato, sai daqui, demônio, né? Enquanto você não mata ele, e assim mesmo são essas pessoas quando ouvem a palavra de Deus. Você fala, e eles ficam, sai daqui, ô coisa chata. Mas o apóstolo Tiago diz o quê? Fale, insista, seja importuno, quer queira ou não. Fale. Crente chato, sou chato, mas você vai ouvir o que eu tenho para falar. Cara chato, só quer falar de Jesus, sou chato. Sou tão chato que deixa eu te falar uma coisa. E aí você continua falando. Essa geração aqui, querido, e a Bíblia diz assim, eles se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Esse é o pior de todo, querido. É quando você não quer ouvir a verdade, e aí você começa a ir atrás daquilo que você quer ouvir. Isso daí é um perigo, sabe? Quando você liga no YouTube e tem um pastor lá pregando e ele está sentando o sarrafo e ele diz assim, prostituição é pecado, sei o quê, e ele começa, parece que ele está falando da tua vida toda, aí você diz assim, não é isso não que eu quero ouvir. Aí você vai lá, abre no YouTube. Aí tem outra passagem lá e diz assim, não importa se você está errado, querido, Jesus perdoa. Jesus é amor. Quem sou eu para te julgar? Jesus disse, não julguei uns aos outros, seja feliz, a vida é uma só. Né? Aí você não quer ouvir, faz igual aquele vídeo chega, vai, não liga para ninguém não. Né? A vida é uma só, continua.
Vá em frente. Você merece. Você merece. Você é filho de Deus. Vai. Quem disse que está errado, eles não sabem. A vida é sua. Aí você diz, legal, poxa, como é seu nome? Ele diz, Satanás. É desse jeito, querido. Ele aparece na hora que você mais precisa para falar aquilo que você mais quer ouvir. Se apresenta como o teu melhor amigo. Até a hora que você pergunta, poxa, legal, gostei de você. Qual é o seu nome? Satanás. São essas pessoas aqui, querido. Eu vi um vídeo essa semana e eu fiquei horrorizado. Um pastor falando sobre Ruth e Noemi. E ele enfatizava isso dentro de uma igreja, tá? E ele enfatizava com tamanho fervor. Uma igreja americana. E as pessoas aplaudiam, e as pessoas davam glória a Deus, e as pessoas diziam aleluia, e levantavam. Mas ele enfatizava com tanta autoridade, e usando a palavra de Deus, dizendo que Ruth e Noemi tinham um relacionamento homossexual, que elas eram lésbicas. E que Boaz foi nada mais, nada menos do que um pai de aluguel, porque naquele tempo elas precisavam de um marido ou precisavam de filho. Então, as duas eram lésbicas e usaram Boaz somente para gerar o filho que ela precisava. Porque depois na Bíblia diz que o filho não era de Ruth, e Noemi diz, o filho de Noemi, e aí deturpou a palavra de Deus toda. E a igreja aplaudia, e levantava e dizia, amém! E ele pegava fôlego e falava. E você vê aquele vídeo e diz assim, é verdade o que eu estou vendo? É verdade o que eu estou vendo? Que esse homem está dizendo isso? Aí você acha assim, esse é o cúmulo. Até você abrir a televisão e ver outro vídeo agora de um pastor dizendo que quando ele fala com a mulher do poço, que ele diz que ia dar água de beber para ela, que ela nunca mais teria sede, ele não falava da água do Espírito Santo, mas ele falava do próprio sêmen. E aí você olha assim e diz, é verdade isso que eu estou ouvindo? É verdade que esse cara está falando isso? E aí você diz assim, que horrível. Até você abrir a televisão de novo e ver outro dizendo que Jesus tinha um relacionamento homossexual com João. E que por isso que João deitava no peito de Jesus. E aí você diz assim, meu Deus. Será que pode piorar um negócio desse? Deixa eu te falar uma coisa, querido. Isso vai continuar. Sabia que não vai parar por aí? Segundo a palavra de Deus, é daqui para pior. Isso vai continuar. E você acha que você já ouviu todo tipo de blasfêmia? Há de vir as piores ainda, alguns dias mais para frente. E há gente para aplaudir esse tipo de coisa. Tem gente para aplaudir. Tem gente para dar glória a Deus no meio desse monte de blasfêmia ainda. As igrejas assim, ó, lotadas. Sabe, se você vai para a igreja para falar de Jesus, que Ele tem poder, que você tem que ser salvo, que você tem que se redimir, que você tem que abandonar o pecado, que você tem que abandonar o velho homem, que você tem que largar a vida velha, que você tem que abrir mão, que você tem que ser transformado. Quase não dá ninguém na igreja. Mas abre a porta de uma igreja para falar heresia, para falar aquilo que o povo quer ouvir. Você não precisa nem pedir dízimo. A igreja prospera sozinha. Aí eu faço como Jesus. O que é mais fácil para vocês, eu pergunto?
Dá dinheiro em prol daquilo que você não quer ouvir, ou dá dinheiro em prol daquilo que fala tudo o que você quer? É mais fácil dar dinheiro em prol daquele cara que está falando tudo o que eu quero ouvir. Porque aquele que está falando o que me confronta, não tem meu apoio total. Porque ele está me confrontando. Mas é a palavra de Deus. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Qual é o seu ministério como igreja, querido? O nosso ministério como igreja, pregar a palavra de Deus, seja importuno ou não, no tempo certo e fora de tempo, pregar a palavra de Deus, expulsar demônios, curar enfermos, fazer a obra de Jesus. Ponto 3, o cabeça da igreja, Efésios 1, 22 a 23, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Efésios 4:15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Colossenses 1:18, ele é a cabeça do corpo que é a... Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Jesus é o cabeça da igreja. Diga isso, Jesus é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça do corpo. Você acha que a sua mão bate na outra simplesmente porque elas dizem assim, a gente combina, vamos se bater? Não. Todo o comando do seu corpo é enviado pelo seu cérebro, vem da cabeça. O corpo faz o que a cabeça manda. Jesus é o cabeça da igreja. Por isso, a igreja automaticamente é o corpo de Cristo. E se a igreja é o corpo de Cristo, ela faz o que Jesus manda. Obedece os comandos de Cristo. Quando Jesus deixou os apóstolos, um deles tomou a liderança praticamente, foi Pedro. Mas Pedro nunca foi a cabeça da igreja, querido. Pedro é aquele que Deus simplesmente deixou à frente. Mas os apóstolos deixaram bem claro em todo o tempo que o cabeça da igreja era Jesus. Mas aí a igreja acabava e não acabava, acabava e não acabava, acabava e não acabava. Aí foram... diz assim, evoluindo a igreja, né? Criaram outro tipo de sacerdote, e aí nasceram, com o passar do tempo, os papas. E aí os papas foram considerados a cabeça da igreja. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Homem nenhum tem capacidade de ser a cabeça do corpo de Cristo. Homem nenhum tem capacidade de ser cabeça do corpo de Cristo, porque homem nenhum ainda possui plenamente a mente de Cristo. Como você pode ser cabeça de algo santo se a sua mente ainda não é santa? Por isso Jesus é o cabeça da igreja, porque só em Jesus há verdadeiramente a mente plena de Cristo.
Quando a igreja adota uma cabeça que não é Jesus, os comandos do corpo começam a sair todos trocados. Um lado do braço quer fazer uma coisa, o outro lado do braço quer fazer outra. Uma perna quer ir para frente, a outra perna quer ir para trás. Um lado do corpo quer virar para cá e o outro corpo quer virar para o outro lado. Não dá certo. E às vezes é por isso que a gente olha para a igreja e às vezes parece que o povo está meio perdido. E diz assim, meu Deus, o que está acontecendo com a igreja? A Bíblia diz que a gente tem que falar uma só língua. O que acontece é que quando a igreja começa a adotar novas cabeças, começa tudo a dar errado. Cristo é o cabeça da igreja. Cristo, querido, aqui é o cabeça da igreja. Não tem outro cabeça, não tem outra mente, não tem outro comando, somente o comando de Jesus. Quando a igreja diz assim, Jesus está um pouco ultrapassado. Esqueci de te falar essa também. Eu disse que não ia parar por aí. Quando eles dizem assim, chegamos à conclusão que a Bíblia está ultrapassada. Foi escrita há muito tempo atrás, nunca foi atualizada, sabe? Nunca recebi uma mensagem dizendo para fazer um update nesse negócio. Está um pouco ultrapassada. Façamos o seguinte, acrescentemos algo a mais aqui, para que isso daqui fique mais atual. E engraçado que eles passam por cima daquele versículo que diz assim, ai daquele que acrescentar ou tirar um tio desse livro aqui. 4. O Senhor de tudo e de todos. Colossenses 1, 19 a 20. Porque Deus achou por bem que nele reside toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Colossenses 2, de 9 a 11. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e toda potestade. Ele é o cabeça de todo principado e de toda potestade. Você está prestando atenção no que ele está dizendo aqui? Ele é o cabeça de todo principado e de toda potestade. Ele manda nos demônios. Jesus manda nos demônios. Ele não expulsa demônios pelo maioral dos demônios. Ele que manda no inferno. Você acha que o diabo é dono da casa dele? O diabo é alugado, querido. Ele é inquilino aonde ele mora. Você diz assim, o diabo é o dono do inferno. Não é, ele é inquilino. Ele mora de aluguel. Aonde ele está agora, ele está alugado. Não é dele. Nem a chave ele tem. E Jesus entra lá, faz o que quer. Manda. E desmanda. Sai. E eles saem. Vão para lá. E eles vão. Vai para os porcos. E eles vão para os porcos. Esse é o meu Jesus. Esse é o Jesus que eu sirvo. Ele não somente comanda os céus e a terra, mas até o inferno é comandado por ele. Nele também vocês foram circuncidados
não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. João 1, de 1 a 4, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida está nele, e a vida era a luz dos homens. João de 1 a 14, 1:14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Amém? E vimos a sua glória como o unigênito do Pai. Eu queria chamar o Ministério de Louvor para cá. Lê comigo aqui Filipenses 2:9. Eu acho que não está no seu boletim, mas você trouxe a sua Bíblia, amém? Você é a igreja que traz a Bíblia, amém? Amém? Você é a igreja que anda com a Bíblia. Aquele crente chato que anda com a Bíblia debaixo do braço. Filipenses 2, de 9 a 11. Sim. Grande eu sou. Grande eu sou. Grande eu sou. Acharam? Não? Filipenses 2, de 9 a 11. Diz assim. Então, pela misericórdia, se você não achou, acompanhe. Vai lá. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos ler isso de novo, querido. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Fica de pé em nome de Jesus. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. 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 Não é para a glória de homens, mas para a glória de Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Você pode dizer isso? Jesus Cristo é o Senhor. Diga, Jesus Cristo é o Senhor. Jovens, digam, Jesus Cristo é o Senhor. Vou facilitar para vocês. Jesus Christ. Vai? Jesus Christ is the Lord. Eu não ouvi de vocês. Falem. Jesus Christ is Lord. Amém? Jesus Cristo é o Senhor. Dois senhores. E eu quero concluir lendo o último versículo que está no boletim. Apocalipse 19, 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações.
Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Qual é o nome que está escrito na coxa dele? Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Diga mais uma vez: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para que o inferno ouça: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Esse é Jesus, querido. Esse é Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o meu Jesus. Os demônios se curvam diante dele. Os demônios clamam por misericórdia diante dele. O inferno se abala diante dele. Ele tem poder para atormentar demônios. Ele tem poder para atormentar o câncer. Ele tem poder para atormentar a leucemia. Ele tem poder para atormentar a paralisia. Ele tem poder para atormentar a enfermidade. Ele tem poder para atormentar a depressão. Ele é a angústia da angústia. Ele é a angústia da depressão. Ele é o atormentador daquele que atormenta. Ele é Jesus. Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Igreja, que nós possamos entender hoje o poder de Cristo e principalmente o poder que nós temos como igreja em Cristo Jesus. Não se deixe levar por todo o vento de doutrina. Não se cerque de fábulas, não se cerque de mestres, buscando o próprio interesse, buscando aquilo que te agrada. Mas em nome de Jesus, se cerca da palavra de Deus. Se cerca da palavra de Deus. Às vezes parece que o chá vai ter que ser tomado sem açúcar, vai ser amargo. Mas toma. Sabe quando diz assim, remédio bom é remédio amargo, né? Remédio bom é remédio amargo. Às vezes a palavra é doce, mas às vezes a palavra não tem um pingo de açúcar, querido. Mas é o que precisa naquele dia. Bebe. Bebe. Fecha o olho. Põe para dentro. Engole. Sabe, a comida ali tá ruim de engolir. Tá grande o pedaço. Tá sem sal. Se preocupa. Você é o sal da terra. Engole. Come. Isso daqui, querido, é o que a igreja precisa. A Bíblia, a palavra de Deus não precisa ser atualizada. A palavra de Deus não precisa de atualização. O que nós precisamos é nos adaptar a essa palavra aqui. E aí sim tudo começa a mudar. Tudo começa a mudar. Tudo começa a mudar. Tudo vai começar a mudar. Aleluia. Eu quero que você feche os seus olhos nesse momento. E você comece a orar. E eu quero que você comece a orar pela tua casa. Se você tem pessoas na sua casa, parentes, que ainda não servem a Cristo. Se você tem pessoas na tua família que ainda não servem a Cristo. Talvez você tenha pessoas na sua casa que são totalmente entregues à mão do diabo. Elas vivem à mercê de legiões, elas vivem à mercê de espíritos malignos. E elas fazem e executam tudo aquilo que o diabo manda. E elas rejeitam a palavra de Deus. Eu quero que você comece a orar nesse momento, em prol da tua casa, em prol da tua família.
Eu quero que você comece a clamar nesse momento em prol da tua casa, em prol da tua família, dos teus filhos, das tuas filhas, dos primos, dos tios, dos avós, dos pais, da mãe, quem quer que seja, que você comece a proclamar. Porque se hoje a tua família se encontra como aquele gadareno que estava no meio do caminho, e toda vez que você chega perto, ele te rejeita, ele te suprime, ele te bate, ele tenta te ofender, eu quero que você comece a orar, porque hoje o Senhor dos Senhores, hoje Jesus Cristo vai passar por aquele lugar. Hoje Jesus Cristo vai passar por aquele lugar. E todo principado, toda potestade, todo demônio, toda legião vai se prostrar diante do nome de Jesus. Vai se prostrar diante do poder de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, enquanto você